Olá, boa noite. A chuva que estava prevista para atingir São Paulo nesse fim de semana perdeu força. Ainda assim, tem mais de 50 mil imóveis que estão sem luz e o César Cavalcante vai atualizar essa situação ao vivo. Na capital paulista foram as regiões sul e oeste, como os bairros do Jabaquara, Santo Amaro, Pinheiros e Vila Andrade, de onde nós falamos ao vivo. A chuva que caiu foi fraca e não houve ventania. Mesmo assim, a Enel não explica por que faltou luz em alguns locais, mesmo neste cenário. As equipes continuam de prontidão, as equipes de atendimento, com cerca de 2.400 profissionais. Há um reforço desde o apagão dos últimos dias. Neste momento, cai uma garoa fraca em boa parte da região metropolitana de São Paulo e os termômetros registram 16 graus. Volto com vocês no estúdio. Ela dominada pelo tráfico na zona oeste da cidade. Quem vai trazer essas informações para a gente é o Marcos Sadoc. Boa noite, Sadoc. Oi, Thaís, Sérgio, excelente noite a vocês, todo mundo que acompanha o Jornal da Band. Essas imagens do bando armado com fuzis foram gravadas por câmeras de segurança. Pelo menos 24 milicianos aparecem circulando pela Muzema. Também em meio aos moradores, ao comércio local, eles estavam gritando que estavam retomando o controle da favela, que desde o início do ano é controlada pelo Comando Vermelho, a maior facção de tráfico de drogas do estado. A polícia militar diz que está na região, há um reforço no patrulhamento. No início da tarde houve confrontos, mas apesar disso não há informações de presos ou feridos. Esse é o mesmo local onde essa semana 11 ônibus foram sequestrados e usados como barricadas por traficantes, tudo isso para impedir a ação da polícia. A gente está monitorando a situação na Muzema. Volto com vocês. Obrigado, Sadoc. E também no Rio, o braço direito de um dos chefes do tráfico do complexo da Maré foi preso nesta madrugada. Ele jantava em um restaurante da zona norte da cidade e saiu de lá algemado. O criminoso costumava se exibir em fotos com fuzis e pistolas, vendendo drogas e dirigindo carros de luxo roubados. Material que serviu e vai servir de prova para a prisão do criminoso. Os ataques em série aconteceram em represália a uma operação policial ontem à noite contra um grupo criminoso que tentava invadir uma comunidade dominada por uma facção rival. Houve troca de tiros e um suspeito foi morto. Hoje, os criminosos incendiaram pelo menos 17 carros e ônibus em Florianópolis e na região metropolitana. O objetivo seria desviar a atenção da polícia para que bandidos escondidos nas comunidades pudessem escapar. Até agora, 7 pessoas foram presas. Colocaram fogo para intimidar, enfim. Aqui em Santa Catarina, bandido não tem moleza. Nós não vamos permitir nenhum tipo de excesso. E aumentam os casos de assédio em carros de aplicativo. Em São Paulo, uma mulher se jogou de um veículo em movimento para escapar do motorista. Para reduzir os riscos, é importante conhecer algumas ferramentas de segurança das plataformas. Aceitou, tá a caminho. Tá bem ele, ó. Olivia? Eu, tudo bom, Felipe? Pode virar, fica à vontade aí. Vamos nessa. Quando a gente pede uma corrida por aplicativo, a gente espera que do outro lado esteja uma pessoa hábil no volante e cuidadosa no trânsito. Mas a relação de confiança que começa a partir de agora também conta com a expectativa de estar seguro aqui dentro. Não foi o que aconteceu aqui em São Paulo em pelo menos 2 situações em menos de um mês. Essa jovem de 28 anos pulou de um carro em movimento quando o motorista, que tinha desviado a rota, começou a assediá-la. E aí tem uma hora que ele para o carro, a gente já tá no meio do matagal, ele para o carro, acende a luz e olha pra minha cara e fala: deixa eu ver se você é bonita. Ao aceitar o chamado para a viagem, o motorista exigiu que a negociação fosse feita fora do aplicativo. Ele foi identificado e deverá responder por importunação sexual. A 99 diz que ele foi bloqueado na plataforma e alerta para o risco de aceitar corridas fora do aplicativo. Mas foi numa corrida regular no mês passado que uma adolescente de 17 anos foi estuprada por um motorista durante o trajeto. Nos últimos anos, as plataformas passaram a oferecer ferramentas de segurança dentro dos aplicativos. A mais comum delas é a gente compartilhar a localização. Assim, de outro ponto, alguém pode acompanhar todo o trajeto da corrida. Vou escolher uma pessoa lá na redação da Band. Eu sei de onde ela saiu e aonde ela vai chegar. E em tempo real eu consigo acompanhar o trajeto dela. Vamos fazer uma parada fora do combinado
só para a gente ver se lá eles vão perceber que houve uma mudança de rota. Oi, Olivia, vocês pararam? A gente parou. Parou rapidinho. Mas tá tudo Você bem. tá acompanhando tudo aí, né? Sim. Entre as ferramentas estão também as ligações direto para a polícia e até a possibilidade de gravar o áudio da corrida. Mas poucos sabem das opções. Algumas por não olhar, não entrar, não clicar nas opções para verificar e não pesquisar, tanto o motorista quanto o passageiro. A partir dos casos registrados em São Paulo, o Ministério Público vai investigar os cuidados no cadastro de motoristas e as ações de segurança das plataformas. E durante o uso do transporte, como é que o consumidor consegue se reportar ou como é que o consumidor consegue dizer, estou seguro com esse uso? Em nota, a associação que representa os aplicativos diz que as empresas avaliam a carteira de habilitação, a documentação do veículo, reconhecimento facial e antecedentes criminais dos motoristas. A nossa corrida foi finalizada. O motorista será muito bem avaliado. Obrigado. Já a passageira, cheia de perguntas, eu não sei. Vai levar 5 estrelas também, com certeza. Um carro desgovernado voou numa avenida movimentada de Natal e só parou no muro de um supermercado depois de capotar. Motociclistas que esperavam no sinal foram atingidos. Um deles foi socorrido com ferimentos na costela. O motorista tinha sinais de embriaguez e foi preso em flagrante. E a polícia de São Paulo identificou um suspeito do ataque a tiros contra o prefeito de Taboão da Serra. A identificação do suspeito foi feita depois que 2 carros usados no ataque foram localizados em Osasco, perto de São Paulo. Um deles foi incendiado e outro encontrado em uma casa. A moradora disse que o carro pertencia ao marido dela, que já morreu e que era usado pelo filho. Ele é procurado pela polícia. Candidato à reeleição pelo Podemos, o prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio, foi baleado no ombro quando visitava um bairro atingido pela chuva. Ele estava em um carro blindado na hora do ataque, mas uma bala perfurou o veículo. Segundo a assessoria, José Aprígio segue internado em observação na UTI. Ainda hoje, os cuidados para quem faz escova progressiva. Veja quais produtos são proibidos pela Anvisa. Na França, a agência sanitária fez alerta depois de casos de insuficiência renal que podem estar ligados à substância usada para alisar os cabelos. É já já. Com a primeira etapa da investigação concluída, a Polícia Civil analisa os documentos e dados obtidos pelos agentes com mandados de busca e apreensão para a segunda fase do inquérito. Os promotores do Ministério Público também devem oferecer uma denúncia do caso na semana que vem. A Justiça manteve a prisão temporária de 4 pessoas ligadas ao PCS Saleme, entre elas um dos sócios do laboratório, responsável pela contaminação de 6 pacientes com HIV após receberem os órgãos doados com o vírus. Neste sábado, o Hemorrio afirmou que os exames preliminares nas 286 amostras analisadas originalmente pelo laboratório PCS constaram que não havia mais nenhuma amostra de doador de órgãos infectada por HIV. O Hemocentro informou que vai realizar uma segunda bateria de testes com cada uma das amostras para que não haja qualquer tipo de dúvida. As próximas etapas do inquérito vão apurar a possível lavagem de dinheiro por parte dos envolvidos. Além disso, centenas de pacientes que tiveram exames feitos pelo PSC Saleme e assinados pelos investigados correm para refazer os procedimentos e checar se também houve algum erro. É o caso do Marcos Aurélio. O hemograma completo solicitado em uma unidade pública como exame de rotina está assinado por Jaqueline Iris Bacelar de Assis, presa acusada de forjar um diploma como biomédica. Ela usava o registro de uma outra profissional. Para mim foi um espanto, né? Porque eu fiz a coleta, então agora eu estou com o exame, estou com a consulta marcada, né? Porque na Band foi mostrado que ela não sei se ela não é biomédica, né? Isso, essa Jaqueline. Né? Então tá a assinatura dela. Passaram que estava ok. O médico falou que passou que estava ok. Só que eu vou levar para outro médico, que eu tô com uma consulta marcada para agora para o dia de 22, né? Para saber agora, confirmar, para saber se está certo ou não aquilo. Porque na verdade eu não sei se está certo. Em depoimento, pelo menos 3 funcionários, entre eles a própria Jaqueline, relataram que o laboratório reduziu a frequência dos controles de qualidade dos reagentes de diários para semanais, para cortar os custos e aumentar os lucros. O caso também é investigado pela Polícia Federal, Ministério da Saúde, Ministério Público Federal e Secretaria de Estado de Saúde.
E chegou hoje a São Paulo o 6º voo da FAB com mais 212 repatriados do Líbano. Desde o início do mês, o Brasil já resgatou 1.300 pessoas do país, que é alvo de ataques israelenses. No total, 3.000 brasileiros pediram ajuda para deixar o Líbano. Muitos já saíram com recursos próprios. Depois da morte do líder do Hamas, Israel intensificou os ataques na faixa de Gaza. 2 campos de refugiados foram atingidos nas últimas horas. Aviões israelenses lançaram panfletos no sul de Gaza, mostrando uma imagem do líder do Hamas, Yahya Sinwar, já morto. E a seguinte mensagem: o Hamas não governará mais a faixa de Gaza. Mas do céu também vieram bombas, que atingiram 2 campos de refugiados, Jabalia e Maghazi. Ao menos 44 pessoas morreram e 80 ficaram feridas. Mais de 400 vidas foram perdidas nas últimas 2 semanas após ataques no norte do enclave palestino. O exército israelense afirma que o Hamas está tentando se restabelecer na região. Na outra frente de guerra no Líbano, Israel encontra mais dificuldade e resistência. Apesar do Hezbollah também ter perdido seu principal líder, consegue realizar diversos ataques contra território israelense. Neste sábado, um drone foi lançado contra a casa de veraneio do premier Benjamin Netanyahu, na cidade de Cesareia. O primeiro-ministro não estava nos arredores e o ataque não deixou vítimas, segundo um porta-voz. Outros 2 drones entraram no espaço aéreo do país, mas foram abatidos. Quase 200 foguetes também foram lançados. Há uma morte confirmada e 10 pessoas feridas. O Hezbollah afirma que tem atacado bases militares de Israel em resposta ao que chamou de massacre cometido no Líbano e também em apoio aos palestinos em Gaza. Beirute voltou a ser bombardeada por Israel. No Líbano, são mais de 1 milhão de deslocados e o número de mortes supera 2.000. A Anvisa proibiu a venda, propaganda e uso de implantes hormonais manipulados, muito usados para fins estéticos. Sem eficácia comprovada, os chamados chips da beleza estão relacionados a vários problemas de saúde. Promessa de emagrecimento rápido, ganho de massa muscular, diminuição da fadiga, aumento da libido e até tratamento de sintomas da menopausa. Quem não quer? Nas redes sociais, os chamados chips da beleza se popularizaram. Despertam interesse e são anunciados como uma fórmula mágica. Mas o que é receitado muitas vezes também em consultórios não deve ser usado como solução estética. O chip da beleza é um implante feito em farmácias de manipulação, do tamanho de um palito de fósforo. É colocado normalmente no braço ou nos glúteos do paciente e libera hormônios como gestrinona, oxandrolona e testosterona, considerados anabolizantes pela Anvisa. Além de não ter a eficácia reconhecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esse tipo de produto é perigoso. Entre as principais complicações para a saúde estão aumento do colesterol, triglicerídeos, pressão arterial, arritmia, insônia, ansiedade, além de risco de acidente vascular cerebral. Mais de 250 casos de efeitos adversos e 2 mortes no Brasil este ano podem estar relacionados a esses implantes. Por isso, a Anvisa atendeu ao pedido de associações médicas e proibiu o uso, a venda, a manipulação e a propaganda do chip da beleza no país. A orientação para quem já faz uso do produto é procurar o médico. Pensando na saúde, né? Se você preza pela sua saúde, você precisa procurar um médico e um médico que entenda, que estude, né, que se dedique ao estudo dos hormônios para fazer o melhor pela saúde dessa pessoa, desse paciente. Já os implantes usados para prevenir gravidez continuam liberados. Novos tratamentos para câncer de próstata e osteoporose foram incluídos na lista de cobertura de planos de saúde. Os novos tratamentos passam a ter cobertura obrigatória na saúde suplementar a partir de terça-feira. Serão incluídos 3 novos medicamentos: a abiraterona, usada contra o câncer de próstata avançado, o ganciclovir, que trata infecções causadas por citomegalovírus em pacientes com HIV com baixa imunidade, e o romosozumab,
usado no tratamento para mulheres com osteoporose na pós-menopausa. A chegada de novos medicamentos para o tratamento do câncer é sempre bem-vinda e vista como uma vitória para os pacientes. Mas ainda há muitos desafios pela frente. Um deles é diminuir o tempo entre a aprovação de um novo medicamento e a inclusão dele no rol dos planos de saúde para tratamento de pacientes com câncer. A abiraterona já está no mercado há muitos anos e discutir a incorporação dela somente agora é de fato tardio. É inadmissível que pacientes com câncer tenham que aguardar pela incorporação de moléculas que sabidamente trazem benefício. Cada vez mais, os brasileiros pagam contas básicas, como de água e luz, no cartão de crédito. Ajuda para quem não tem dinheiro na hora, só que a conta pode ficar maior lá na frente. Foram mais de 22 bilhões de transações com cartão de crédito no primeiro semestre deste ano. Isso dá, em média, 120 milhões de pagamentos por dia. É muita coisa. Além de ser usado para pagar produtos ou serviços, o cartão de crédito é uma opção na hora de pagar aqueles boletos que não tem como fugir. O Ricardo que o diga. Eu pago quase tudo no cartão. Pago operadores de telefonia móvel, as faturas dos cartões das lojas de roupa. Ele faz isso para organizar os gastos e manter um bom limite no cartão. Mesmo sempre atento, já levou um susto. Na sua cabeça, não usou o cartão ainda, mas como eu fiz o Pix lá atrás, 2 meses antes, aí eu falei, oi... É aí que está o perigo. Comprometer o cartão de crédito pode levar a um grande risco. Entrar no rotativo. O mercado financeiro hoje oferece ao cliente, à pessoa comum, uma série de opções, uma série de alternativas para endividamento, para crédito, o que não deixa de ser muito ruim. Eu acho que é importante que as pessoas utilizem normalmente o crédito, mas com responsabilidade. O planejamento precisa ser maior ainda se a escolha for parcelar o pagamento. Simulamos um pagamento em uma plataforma online de uma conta de luz de R$ 204,43. Se você escolher pagar em uma vez no crédito, a conta sai por R$ 214,63. Só aí já são R$ 10 a mais. Se fizer em 12 vezes, cada parcela será de R$ 23,52. No total, a conta será de R$ 282, um acréscimo de quase 38%. Lembre que esse parcelamento vai comprometer um pouco da sua renda no futuro e que no futuro ele terá, ao mesmo tempo, todos os outros compromissos normais do mês. A variedade de uvas cultivadas dão ao Rio Grande do Sul o título de maior produtor do Brasil. O estado é responsável por 90% da fabricação de sucos, espumantes e vinhos, alguns com características diferenciadas. Os vinhos gaúchos têm uma característica muito própria, eles têm uma acidez muito boa, e a acidez é um componente importante para acompanhar a comida. Então eu te diria que os vinhos brasileiros são mais gastronômicos, né? A safra da uva deste ano teve uma queda de 26,58% em relação a 2023. Motivo? O excesso de chuva durante o período de brotação da fruta. O início de ciclo foi bastante favorável, o inverno foi bastante rigoroso, com bastante frio. Isso já demonstra que a gente vai ter realmente uma condição climática um pouco mais favorável do que a do ano passado. Além do Rio Grande do Sul ser famoso pelos vinhos, o estado lidera na produção de suco de frutas. Segundo o Anuário de Bebidas Não Alcoólicas do governo federal, aqui está o maior número de agroindústrias registradas no setor. São 309 estabelecimentos, um crescimento de 2% em relação ao ano passado. Mais estabelecimentos, mais bebida. Segundo a Secretaria da Agricultura, houve um aumento de 73,67% de suco de uva este ano em relação à safra anterior. A indústria, de maneira geral, destinou um bom volume, o maior volume foi para a produção de suco de uva e um menor volume para a produção de vinhos de mesa. E vamos agora à previsão do tempo por aqui, porque tem muita informação importante e a gente já destaca os sistemas meteorológicos que seguem estacionados na região central do país, provocando chuva forte. E aí vem o alerta de tempestades nessa faixa em roxo aqui do nosso mapa, que passa pelo norte de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Goiás. Mas tem previsão também de chuva forte ainda no sul da Bahia,
parte do norte e também boa parte do centro-oeste. Rajadas de vento podem chegar a 70 km por hora, principalmente nas áreas litorâneas. Para o restante do Brasil, o sol predomina ao longo do dia, especialmente nessas áreas em laranja do mapa. Na capital paulista, o domingo será de chuva e temperatura amena, máxima de 21 graus. Quando a gente fala do início da semana, aí sim, o sol volta a aparecer e o calor também. Vamos a outras capitais. No Rio de Janeiro, alerta para temporais e a temperatura amena, 24 graus. Brasília, também chuva forte, 24 graus de máxima. Salvador, apenas com uma garoa e máxima de 28 e 35 graus em Belém. E um carro foi engolido por um buraco em Brasília. O veículo estava estacionado quando o asfalto cedeu com a forte chuva que atingiu a cidade. Hoje, o local tinha passado por obras no sistema de drenagem pluvial recentemente. A motorista levou um susto quando voltou para pegar o carro. E 4 estrangeiros foram presos no Aeroporto Internacional de Guarulhos com ovos de aves silvestres. Estavam na bagagem de 3 paraguaios e um taiwanês, flagrados por policiais federais. No fundo falso de uma bolsa térmica adaptada estavam 21 ovos de espécies como papagaios, periquitos e araras. Daqui a pouco, motorista arrasta a guarda de trânsito no capô para impedir que ela guinchasse o carro. A polêmica envolvendo a posse de Jericoacoara, um paraíso turístico no Ceará. E museu que reúne carros clássicos e raridades ajuda a contar um pouco da história do Brasil. Você vai ver já já. Aqui nesse salão de beleza, na zona sul de São Paulo, muitas mulheres procuram por alisamento de cabelo. Você já consegue ver o brilho e já consegue ver, ó, que já assumiu a textura do cabelo ondulado, cacheado, crespo. A Júlia sempre pesquisou sobre o que os profissionais escolhem para usar nos tratamentos para os cabelos. Não sei de tudo, mas eu procuro saber porque eu sempre gostei de cuidar do meu. Porque é preciso prestar muito atenção mesmo, porque tem produtos sendo utilizados que têm substância que faz muito mal à saúde. Na França, a chamada escova progressiva leva o nome de alisamento brasileiro. O procedimento deixa os cabelos lisos por mais tempo e é bastante procurado. Mas por lá, as autoridades emitiram recentemente um alerta para os riscos do tratamento. É que 4 mulheres foram internadas com insuficiência renal aguda. Os exames delas revelaram uma substância tóxica considerada cancerígena pela Organização Mundial da Saúde. É o ácido gliocílico, que entra na corrente sanguínea por meio do couro cabeludo. A substância pode formar cristais que bloqueiam o funcionamento dos rins. No Brasil, a Anvisa proíbe o uso dessa substância nos alisamentos de cabelo, assim como proíbe os feitos à base de formol. Mas estes podem ser facilmente encontrados na internet, apesar dos riscos que oferecem. Perigo: câncer, insuficiência respiratória, alergia cutânea, insuficiência renal, além de outras preocupações menores que são queimaduras locais, alergias, queda capilar. Não necessariamente ele precisa entrar em contato com o seu couro cabeludo ou com a sua pele para que você tenha algum dano. Uma pessoa que esteja grávida pode ter alteração no feto por causa de estar perto de uma aplicação ou por realizar a aplicação. A Anvisa diz que o formol nunca foi permitido como função alisante em cosméticos e recomenda que o consumidor deve ficar atento e verificar se o produto que os salões de beleza utilizam está registrado. Aqui nós prezamos só por produtos que são testados pela Anvisa e aprovados. Tem muita coisa falsa, você acha, no mercado? No mercado tem muita coisa duvidosa. E a polícia foi acionada para acabar com uma manifestação no Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Dezenas de policiais militares e federais tomaram os corredores do prédio. Não houve confronto. Há 5 dias, servidores tentavam impedir a troca no comando da gestão. A administração será feita pelo Grupo Hospitalar Conceição, indicado pelo Ministério da Saúde. Depois de ter trabalhado a vida inteira como professora, aos 69 anos, Shirley é dona da própria empresa. Há 2 anos, ela investiu recursos da aposentadoria
para montar esta loja de cosméticos na Baixada Fluminense. 2 funcionárias e mais a minha filha, que são a sócia, e a minha nora, né? E estamos aí, querendo crescer, né, para ter mais funcionários. O Brasil tem 4 milhões de empreendedores acima de 60 anos. O número aumentou 4% em comparação com o ano passado e representa 14% do total de empreendedores no país. Segundo o Sebrae, a maior parte atua no setor de serviços ou no comércio. Quase a metade está na região sudeste. No Rio de Janeiro, o crescimento do chamado empreendedorismo sênior foi ainda maior no último ano, 9%. No estado, são mais de 380 mil pessoas que, após os 60, decidem empreender. Aos 61 anos, metade da renda da Sueli vem da confecção de chapéus e de outros adereços. E ela tem planos. Muitos, muitos. É um sonho meu muito antigo. Eu, aos 12, já fazia minhas próprias roupas, já fazia minhas coisas. E a vida foi me direcionando e passei a trabalhar em CLT. Aposentadoria insuficiente, aumento da expectativa de vida e outros motivos levaram a esse cenário. Não dá mais agora só para contar com a Previdência Social, um salário onde eu vou viver mais tempo com menos qualidade. Então isso força os empreendedores sêniores ou os empreendedores cinzentos, como é dado em diversas nomenclaturas, a empreenderem e entrarem no mercado. Por causa da chuva, Guilherme Boulos cancelou as 2 caminhadas que faria hoje com o presidente Lula nas zonas sul e leste de São Paulo. Os atos foram substituídos por uma transmissão ao vivo pela internet feita na casa de Lula. Os dois voltaram a falar do apagão na semana passada, que deixou milhares de paulistanos sem energia e atacaram o adversário. Desde junho, a prefeitura dele assinou um convênio com a Enel, dizendo que é a prefeitura que tem que retirar as árvores perto do fio. Não fez. E ficou jogando a culpa nos outros. E todo prefeito em São Paulo, todo vereador sabe que toda vez que chove tem problema de árvore. Então era obrigação do prefeito ter podado. Não podou porque talvez não olhe para cima. Lula também criticou a Enel e a ANEEL, a agência reguladora responsável por fiscalizar o serviço. O atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, respondeu às declarações de Lula sobre a atual gestão. Enquanto eles falam e não agem, eu estou trabalhando, né? Agora mesmo a gente teve hoje uma situação que todos vocês acompanharam, não teve rajada de vento, nós chegamos a ter mais de 80 mil residências sem energia, sem nenhuma correlação, né, na sua grande, na esmagadora maioria, sem nenhuma correlação com queda de árvore ou com poda. Então, lamentar que o presidente da República se preste a um papel desse, na função que ele está, né, estando lá na cláusula 10ª do contrato da Enel, que ele pode fazer o decreto fazendo a caducidade ou fazendo a intervenção, e não faz para vir aqui fazer um ataque desse muito fora de um padrão que a gente espera de um presidente da República. A declaração foi dada depois de uma missa na Zona Sul de São Paulo com o reitor do santuário, Padre Marcelo Rossi. Nunes estava acompanhado de Gilberto Kassab, presidente do PSD, que elegeu o maior número de prefeitos no primeiro turno. O prefeito falou ainda de propostas na área de acessibilidade. Disse que vai avançar em reformas de calçadas e em semáforos sonoros de pedestres. Daqui a pouco, México faz apreensão recorde de drogas no mar, mais de 8 toneladas. Manteiga ou margarina? Qual a opção mais saudável para passar no pãozinho? E quase 400 crianças em busca de um sonho. É a Seletiva Nacional do Balé Bolshoi em Joinville. O pedido da Frente Parlamentar da Agropecuária foi feito depois que produtores rurais foram atacados por indígenas com flechas, paus e pedras na cidade de Guaíra, no Paraná. O objetivo é que a PM do estado faça a segurança da região para impedir novos conflitos. A área é palco histórico de confrontos. Em abril, o STF derrubou uma decisão que permitia a retomada da demarcação de terras indígenas em Guaíra pela FUNAI. Meio de pagamento mais usado entre os brasileiros. É o Pix. Por quê? É mais prático, né? É também muito visado pelos golpistas. Para aumentar a segurança dos usuários, a partir do dia 1º de novembro, o Banco Central implementará mudanças significativas nos pagamentos por Pix. Uma das principais mudanças será o limite de R$ 200 por transação para celulares e computadores não cadastrados pelos clientes dos bancos. Por dia, nesses casos, poderão ser transferidos até R$ 1.000.
Os bancos também deverão se adequar, gerenciar transações atípicas ou não compatíveis com o perfil dos clientes. O Banco Central está entrando numa fase nova de regulação, tentando implementar uma camada adicional de segurança, mas coisa que já poderia ter sido feita já há bastante tempo. Os dispositivos poderiam já utilizar o mesmo sistema que os cartões de crédito utilizam, com chaves aleatórias, para as transações financeiras, para evitar esse tipo de fraude em valores maiores. Os bancos também precisarão oferecer em canal eletrônico informações sobre os cuidados que os clientes precisam ter para evitar fraudes. Isso é bom, coloca a gente antenado para a situação que está acontecendo. O Banco Central tem que ficar bem atento e colocar essas novas medidas para que seja mais seguro. Café da manhã típico do brasileiro saindo da chapa. Com manteiga ou será margarina? A briga é grande, né? Mas a manteiga ganha. Esse casal está alinhado. Manteiga. E você? Manteiga. 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 Manteiga, sem dúvida. Manteiga. Por quê? Porque é mais saudável, claro, né? Não é todo mundo que pensa assim, não. Eu não acho saudável. Essa disputa é acirrada. Tem quem defenda que a margarina é mais saudável do que a manteiga. E tem quem diga que a manteiga é mais saudável que a margarina. Fato é que a textura e o sabor são diferentes. A manteiga é feita do leite da vaca. E ruim por causa da gordura saturada. Em excesso pode fazer mal para o coração, para a saúde cardiovascular. A margarina é feita de óleo vegetal. Ela é rica em gordura poliinsaturada. Ela é o óleo endurecido. O problema é que parte dessa gordura, em algumas margarinas, é transformada em gordura trans, que faz mal para o coração. Calma, tem o lado bom. A manteiga contém vitaminas A, D, E e K, que ajudam na prevenção da osteoporose e na manutenção dos músculos. A margarina tem ácidos graxos mono e poliinsaturados, que aumentam o colesterol bom. Afinal, qual a melhor? Tudo depende do objetivo e consumir com moderação. Quando a gente consome com moderação, qualquer uma das duas pode entrar dentro da nossa alimentação diária. O sonho da Andriele está cada vez mais perto de se tornar realidade. Ela veio do Rio de Janeiro para Joinville determinada. Meu sonho é ser bailarina desde pequena. Eu faço balé desde quando eu tinha 2 anos. Meu sonho é ser uma bailarina profissional da Escola de Teatro Bolshoi. Ela é uma das 380 crianças que participam da etapa final da seleção. Desde o início do processo, mais de 3.000 crianças no país tentaram uma vaga na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, a única sede no mundo que está fora da Rússia. Para que esse artista da dança tenha qualificação para estar aonde ele quiser e ter essa condição, né, de ser um bailarino, um artista pronto e preparado. A seleção, que é feita há 25 anos, dura 2 dias. A avaliação inclui estrutura física, desenvolvimento cognitivo, musical e artístico de meninos e meninas com idade entre 9 e 11 anos. Aqui não é preciso ter conhecimento sobre dança. Quem passar vai ganhar uma bolsa de estudos para os próximos 8 anos, período em que todas as habilidades vão ser trabalhadas para que cada aluno e aluna se torne profissional. É a história do João Pedro e da Maria Eduarda. Os dois passaram pela formação e hoje são contratados pela instituição como bailarinos que representam o Bolshoi em turnês pelo Brasil. E mesmo que não passar no Bolshoi, tem outros caminhos para você estar nisso e que eles não desistam porque é muito importante. Você não pode desistir disso. Você tem que persistir no seu sonho e acreditar em você. E você vai ver a seguir, Universidade em Portugal cancela curso polêmico sobre racismo, só com professores brancos. Há uma semana do segundo turno, a disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte. Bruno Engler cola em Bolsonaro e prefeito Fuad Noman tenta atrair votos dos candidatos derrotados. Carros clássicos e raros, modelos estão em novo museu que abre no mês que vem. Polêmica envolvendo a posse de Jericoacoara, um paraíso turístico no Ceará.
E como descartar óleos de cozinha? Grande parte dos brasileiros joga na pia, mas está errado. A disputa é entre Bruno Engler, do PL, que obteve 34,38% dos votos válidos, e Fouad Noman, do PSD, que recebeu 26,45%. Bruno Engler é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo governador Romeu Zema. Fouad Noman, atual prefeito, tem o apoio do presidente Lula. Apesar de ter o apoio do presidente, a estratégia de Fouad para o segundo turno é seguir com uma campanha ao centro, na tentativa de atrair eleitores do terceiro e do quarto colocados da disputa. Já Engler planeja nacionalizar a campanha, unindo cada vez mais a sua imagem com a de Bolsonaro. Hoje, Engler e o ex-presidente participaram de uma motocarreata. Engler está aqui, que é o nosso candidato em BH. O presidente Bolsonaro é uma figura muito querida pelos belo-horizontinos, ganhou os 4 turnos que aqui disputou. É um exemplo para a gente que fez um ministério técnico, nós vamos fazer um secretariado técnico que combateu a corrupção, nós vamos estancar o ralo da corrupção. Então é o norte que a gente tem, vou fazer uma prefeitura semelhante ao governo dele. Fouad teve a companhia do ministro de Minas e Energia, o mineiro Alexandre Silveira. Eu tenho muita confiança que dia 27 a gente comemorava a vitória das políticas públicas para Belo Horizonte. Fouad conversou com líderes comunitários do aglomerado da Serra, região centro-sul de Belo Horizonte. Nós temos já feito muita coisa para a comunidade, mas nós sabemos que falta muito, nós sabemos que precisa de muita coisa. E eu tenho compromisso com as vilas e favelas e com as comunidades carentes. Eu ser eleito com o voto de vocês, será o mandato das vilas e favelas. Aparece com 42% das intenções de voto contra 39% de Cristina Gremel. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais. 4% estão indecisos. Brancos, nulos ou não vão votar somam 15%. A Quest ouviu 900 eleitores entre quarta-feira e ontem. Um curso antirracismo causou polêmica em Portugal e acabou cancelado. Já no título do curso, a primeira crítica e polêmica. Racismo existe mesmo? Uma pergunta que levanta dúvidas se o preconceito contra negros é real. E no corpo docente, só professores brancos. Estudantes e especialistas negros protestaram e se queixaram de mais uma vez serem considerados invisíveis, até mesmo quando a discussão envolve a comunidade negra. A Universidade Nova de Lisboa, criadora do curso, disse que até tentou convidar professores não brancos, mas não havia ninguém disponível. A maioria dos brasileiros descarta o óleo de cozinha na pia ou no vaso sanitário, o que é errado. O correto é reciclar. Nos restaurantes, nos tabuleiros das baianas ou na cozinha de casa, óleos são essenciais, mas descartar de qualquer jeito não é nada sustentável. Por isso, Suzana faz a parte dela. Tem um rapaz já certo que vai na minha casa e colhe os azeites queimados, leva para reciclar. Já vende para outra indústria. E eu também faço sabão com azeite queimado. Daria para encher 400 piscinas olímpicas com o tanto de óleo que os brasileiros despejam incorretamente. Por ano, cerca de 1 bilhão de litros são descartados na pia ou no vaso sanitário, por exemplo. Se reciclado, o óleo pode ser transformado em produtos como sabão e biocombustível. Ou seja, a medida protege o meio ambiente e ainda faz a economia girar. Esse restaurante de Salvador enxergou oportunidade nisso. O óleo usado é armazenado num tanque. O material é recolhido por uma empresa de reciclagem. Mas o projeto é, no futuro, abrir a própria cooperativa para funcionários. Eu quero fazer esse estímulo, porque eles vão se sentir estimulados, incentivados para abraçar esse projeto, porque vai reverberar no financeiro para eles. A cooperativa que recolhe o óleo do restaurante filtra o material que será transformado em sabão ou biocombustível. Faz uma etapa importante aí no processo da cadeia produtiva sustentável, né? Em casa, o ideal é guardar o óleo em garrafas PET e fazer o descarte em locais próprios para a coleta. A gente agora está trabalhando com os coletadores nos grandes supermercados, que aí os clientes vêm com a garrafa PET e joga dentro dos coletadores. E aí o supermercado liga para a gente e fala, a gente vai, passa e faz a coleta. Uma coleção de carros que carrega muita história. A partir de novembro, a cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, ganha um museu com modelos raros. O automóvel que a Rainha Elizabeth andou durante a visita ao Brasil é um dos destaques. Contar a história do Brasil a partir do século XX com um acervo de carros.
É a proposta de um novo museu que será inaugurado no mês que vem em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba. 6 mil metros quadrados divididos em 12 salas temáticas, para abrigar 120 modelos raros de colecionadores. Este é o acervo. O Museu Cardé, junção de carro, arte, design e educação, ainda está fechado a 7 chaves. Luiz Goshima, idealizador do projeto, conta que não se trata apenas de um museu de carros. Outras obras de arte e telas interativas vão contar histórias aos visitantes. O carro é o meio para se chegar até elas. Ô Luiz, esse carro que tem bandeira do Brasil aqui foi usado por algum presidente? Esse carro pertenceu ao governo do Adhemar de Barros, aqui do estado de São Paulo. Como é que foi? Como é que é a história dele? Conta pra gente. Esse veículo é uma limusine Packard, é uma carroceria especial, é uma carroceria Derham. Ele tem alguns traços específicos, é uma limusine de 7 lugares, 1947, e esse carro foi utilizado pelo governador Adhemar de Barros durante o período ali do seu governo aqui no estado de São Paulo, né? E ele é um dos importantes veículos presidenciais que nós temos, governamentais e presidenciais que nós temos dentro do nosso acervo. Esse carro é um Lincoln K 1938. Esse veículo ele transportou a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip no momento em que estiveram no Brasil para a inauguração do MASP nos anos 60. A Sala da História do Automobilismo terá a decoração de um autorama. Uma atração será uma máquina dos anos 60 pilotada pelos irmãos Fittipaldi. O tamanho do acervo vai permitir que várias faixas etárias voltem no tempo e se emocionem lembrando da infância, da adolescência e também da fase adulta. Haverá surpresa também. Esse McLaren Senna GTR, o único exemplar do Brasil, também estará em exposição. Tudo isso só saiu do papel graças a uma fã de automóveis, Lia Aguiar, filha do fundador do Bradesco, Amador Aguiar. Uma iniciativa de visionários exaltando visionários da nossa história. Quando nós tínhamos ali mais ou menos formatado toda essa exposição de automóveis, a dona Lia veio até nós e falou: isso aqui está muito bom, mas falta uma coisa muito importante, valorizar os grandes inventores e cientistas do Brasil. Nomes como Santos Dumont e Amaral Gurgel terão espaço de destaque na exposição. Amanhã tem Fórmula 1 na Band. O treino classificatório terminou agora há pouco em Austin, nos Estados Unidos. A Mariana Becker acompanhou e traz as informações para a gente ao vivo. Fala, Mari, boa noite. Olá, boa noite. Bom fim de tarde para mim. Olha, foi uma classificação bastante disputada e ela terminou, de repente, agora no finzinho, sem dar chance para ninguém tentar mais nada. Lando Norris da McLaren, que está tentando disputar o título mundial de pilotos com o Max Verstappen, vai largar na pole com o Max Verstappen em segundo. Logo atrás deles, uma fila inteira da Ferrari, Sainz e Leclerc em quarto. Por que terminou de repente? Porque George Russell da Mercedes nos últimos segundos foi parar no muro, uma batida forte, mas felizmente ele está muito bem. Agora é só uma questão de consertar o carro para ele conseguir largar amanhã. Vai ficar com dor no pescoço aí, mas vai dar tudo certo para a largada do Grande Prêmio das Américas aqui no Texas. O Estado tem no orçamento um naco importante para que ele possa destinar para a sua base, para os seus municípios. Uma relação executivo-legislativo. Antes era uma coisa completamente diferente do que é hoje. O Congresso hoje tem um peso que não tinha, assim como o Supremo Tribunal também tem uma presença que não tinha. Quer dizer, mudou tudo, né? A relação dos deputados federais, do Senado, é uma relação que evoluiu muito. Os deputados se agigantaram. O Poder Judiciário também cresceu. Esse modelo deixa os estados mais nas mãos de boas bancadas federais ou de bancadas federais menos ativas? As bancadas têm tentado e tem acontecido de se organizar melhor. O assunto é do Estado, todo mundo senta numa mesa para arrumar o melhor caminho. As regiões de Santa Catarina elas são muito divididas economicamente e isso forma, né, uma economia muito diferenciada, muito balanceada. Quer dizer, há um balanço do Estado. O Estado não tem uma concentração. Né? O nosso Estado é diversificado. Diversificado, essa palavra. Nunca vai dar crise lá, porque se um setor dá uma derrapada, os outros seguram o tranco. Por isso que nós
porque nós somos o estado com o maior número de carteira assinada do Brasil. O senhor, frente a essa diversidade que tem lá na economia, o senhor enxerga essa reforma tributária que está finalmente no Congresso como positiva, por exemplo, para a indústria, que seria o setor mais beneficiado? Eu sempre lutei para simplificar o sistema tributário nosso, que é um manicômio. O empresário sofre para pagar tributo no Brasil. Sofre. Ele tem que fazer um esforço danado para pagar o boleto, para pagar a guia. O Canal Livre vai ao ar amanhã às 8 da noite na Band News TV e mais tarde, depois do programa do João, na tela da Band. A seguir, as escrituras comprovam que mulher é dona de 80% da vila de Jericoacoara, um paraíso do Nordeste. Perto de voltar aos gramados, Neymar se emociona ao relembrar lesão no joelho que o afastou por mais de um ano. Apagão em Cuba. Pelo segundo dia, a ilha caribenha fica completamente às escuras. Carros perdidos na enchente histórica do Rio Grande do Sul são retirados do rio Taquari. Cultura alemã em São Paulo, shows, gastronomia e muita cerveja na Oktoberfest. O que hoje é um paraíso turístico frequentado por brasileiros e estrangeiros era uma vila de pescadores que não tinha nem eletricidade até a década de 90. Com a energia veio o desenvolvimento do turismo, com cada vez mais pousadas, hotéis e restaurantes. Agora, uma empresária procurou o governo do Ceará com escrituras datadas de 1983, comprovando ser dona de 80% da área onde fica a vila, com suas casas e estabelecimentos comerciais. Ela aceitou um acordo e abriu mão da área ocupada para que quem mora e trabalha lá não precise sair. Vai ficar só com regiões ainda desocupadas, que hoje são 50 mil metros quadrados. Cuba sofreu mais um apagão geral neste sábado. É o segundo dia consecutivo que a ilha caribenha fica completamente às escuras. Mais de 10 milhões de pessoas são afetadas. A falha é na principal usina de energia do país. O governo fala em emergência energética e diz que não tem prazo para restabelecer a luz. Esse é mais um fim de semana que o Parque Vila Lobos, na capital paulista, vira um pedacinho da Alemanha. É a Oktoberfest São Paulo. Nesse espaço aqui são 20 restaurantes com mais de 100 opções gastronômicas. E claro, tem muita comida típica que o público vai poder curtir para se sentir nesse país europeu. Além disso, tem muita música. São 3 palcos com mais de 150 horas de programação. Tem música tradicional alemã, com muita cerveja e claro que tem muita música popular brasileira. Dá só uma conferida em algumas das atrações. Neste sábado tem Roupa Nova e Jorge Versilo. No domingo tem Monobloco e Tiaguinho. São apenas algumas das atrações. A programação completa você pode conferir no site da festa. Amados, Neymar chorou ao relembrar a lesão no joelho esquerdo que o afastou por mais de um ano do futebol. Na vida é jogar futebol. Cada dia que eu fico longe é um dia de sofrimento. Então isso é o que mais me machuca. O vídeo foi divulgado pela empresa responsável pela carreira de Neymar. Nas imagens, o sofrimento do craque para se recuperar da lesão no joelho sofrida na derrota do Brasil para o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo em outubro do ano passado. Apesar de recuperado, Neymar será avaliado nos próximos dias para saber se tem condições de atuar pelo Al Hilal contra o Al Ain pela Liga dos Campeões Asiática. Todas as vezes que eu me machuco, eu volto, mas eu não volto meia boca. Principais combates da noite. Destaque para a luta principal entre o brasileiro Michel Pereira e o americano Anthony Hernandes. Não perca, daqui a pouco, a partir das 10h10 da noite. Tirados do rio Taquari hoje, depois da abertura das comportas de uma barragem em Bom Retiro do Sul. Com a redução de 2 metros do nível do rio, os veículos que estavam submersos apareceram. Uma guarda de trânsito foi arrastada no capô de um carro em Santos, no litoral paulista. O motorista avançou contra a agente para evitar que o veículo estacionado em local proibido fosse guinchado. Ao parar o carro, o motorista ainda agrediu outro agente de trânsito. Foi preso.
Uma surfista e influenciadora italiana morreu depois de ser atingida por um peixe-espada enquanto surfava na Indonésia. Giulia Manfrini, de 36 anos, foi socorrida, mas morreu no hospital. Autoridades locais disseram que o acidente aconteceu quando o peixe saltou e atingiu a surfista no peito. Apreensão recorde de drogas no Mar do México. Mais de 8 toneladas estavam distribuídas em 6 embarcações pequenas no Pacífico, uma delas um submersível. 23 tripulantes foram presos. A história de Laile e Eric Menendez virou sensação dos streamings este ano, ao recontar o passo a passo de como eles mataram os pais em 1989. O julgamento ganhou as manchetes dos jornais e os holofotes de televisões mundo afora na época. Os dois nunca negaram o crime, mas justificaram ter matado José Menendez e Kiri porque teriam sofrido abuso sexual praticado pelo pai. Eles acabaram condenados à prisão perpétua em 1996. Agora, novas evidências vêm à tona. Uma carta anterior ao crime, escrita por um dos irmãos, narraria todo o processo de abuso e serviria como prova da versão dos irmãos. Essa semana, a família de Laile e Eric se reuniu com a